Muito boa noite para toda essa galera sensacional que está com a gente aqui em mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Ah, que alegria. Que bom ter você aqui. Ai, mestre, queria tanto te dar um abraço, mas não dá, né? Eu queria dar um abraço no mestre tão forte. Mestre, sinta-se abraçado e beijado. Idem com batatas fritas. Olha, a gente já tem o calendário do futebol brasileiro pós-pandemia. Mas antes de saber quais são os planos da CBF para o restante da temporada, dá uma olhadinha nessas dicas. Bom, estamos de volta mostrando a proposta da CBF para a conclusão da atual temporada do futebol brasileiro após a paralisação. A Série A vai começar no próximo dia 9 de agosto, um dia depois da final do Campeonato Paulista. A última rodada está marcada para o dia 24 de fevereiro, com jogos acontecendo inclusive nos dias 26 e 27 de dezembro e também nos dias 2 e 3 de janeiro. A segunda divisão começa no dia 8 de agosto e deve acabar no dia 30 de janeiro. A Série C terá início no dia 9 de agosto e deve ser encerrada no dia 30 de janeiro. E esse ano, a terceira divisão vai mudar a fórmula de disputa com os clubes divididos em 2 grupos regionalizados e apenas 26 rodadas. Já a quarta divisão dá a largada no dia 6 de setembro e deve acabar no dia 7 de fevereiro. A Copa do Brasil será reiniciada no dia 26 de agosto, com semifinais nos dias 23 e 30 de dezembro e a final no dia 10 de fevereiro. E a Copa do Nordeste será resolvida em tiro curto, com a última rodada de classificação agora no dia 21 de julho e a decisão no dia 4 de agosto. Entre os dias 26 de agosto e 27 de janeiro, há 12 meios de semana sem jogos da Série A e da Copa do Brasil para encaixar Libertadores e Sul-Americana. E agora nós queremos saber de você que nos acompanha e também da nossa dupla de comentaristas. O Brasil poderia aproveitar a oportunidade e adequar o calendário ao futebol europeu, que é o sonho do Celso Cardoso? Você acha que sim ou você acha que não? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto e nosso QR Code está aqui, ó, aparece aqui embaixo, né? Você já entra direto no site gazetesportiva.com e pode colocar também hashtag #TuIT, Gazeta Esportiva. E aí, Celso? Pois é. Mais uma vez, boa noite, mestre. Boa noite. Sempre uma honra muito grande ter você ao meu lado, estava com saudade. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu defendo essa adequação do futebol brasileiro ao calendário europeu. Olha, sei lá, estou nessa bancada aqui há quase mais de 20 anos. Talvez há 20 anos eu defendo a mesma coisa. E sempre ouvi umas coisas que, com todo respeito a quem disse, não, vamos ter que jogar no verão de janeiro, porque aí as férias seriam sem... Qual o problema? A gente ganharia em todos os sentidos. Ganharíamos na questão das janelas de transferências, que normalmente é lá em agosto, quando a gente perde mais jogadores. O campeonato poderia começar com toda a pompa e circunstância, com grandes nomes sendo anunciados e tudo mais, ao mesmo tempo que acontece o campeonato europeu. Os times poderiam fazer pré-temporada na Europa, o que não podem mais há muito tempo. E a seleção brasileira teria uma uniformidade de estados, de condições físicas dos jogadores. Não teria, por exemplo, um jogador em final de temporada e outro em meio de temporada. Estariam todos assim. Então seria um máximo. Eu não entendo esses argumentos utilizados de que não seria interessante. E aí vem uma pandemia, que não tem nada de bom na pandemia, pelo amor de Deus, fique bem claro isso. Mas ela acaba mostrando que é possível sim você jogar em janeiro, que é possível você jogar em fevereiro, em dezembro, como acontece em todos os outros países do mundo, e você tem um campeonato de qualidade. Eu acho que era uma oportunidade de ouro de você adequar o calendário. Não sei por que insistem em não adequar, mestre. Essa é aquela insensatez, aquela burrice do brasileiro em geral, né? Que está aí presente em todos os cantos da sociedade brasileira e, sobretudo, no comando das atividades, das organizações e tudo. É claro, é evidente que é preciso fazer uma adequação desse calendário. Seja colocando de acordo com o campeonato, os campeonatos europeus, a temporada europeia, seja uma fórmula nacional de resolver essa irracionalidade que é o nosso calendário.
acabar com esses campeonatos estaduais para os estados que servem mais clubes ao campeonato nacional. É abrir o campeonato nacional. Se você abrir o campeonato nacional o ano inteiro, o que acontece? Você vai ter datas adequadas para a seleção brasileira, enfim, para os outros torneios. Libertadores, Copa do Brasil. Libertadores, Mercosul, não sei o que lá. Mas enfim, aí você acaba o ano e não acaba o campeonato? Não acaba o campeonato. Eu não gosto disso. É um negócio absurdo. Eu não gosto, eu acho horrível. Você vai terminar o ano em fevereiro. Você não pode terminar, usar a camisa do seu time? Qual o problema? Ah, para, não gosto não. Não, mas você pode... A questão é a seguinte, antigamente, eu sou de um tempo em que o Pacaembu era um charco quando chovia. Entendeu? A bola era de couro. Capotão? Capotão de couro, que ela encharcava e não dava para o cara... Se você metesse cabeça nela, você ia parar no hospital. Terceiro, ou jogava-se aqui nesse período do verão com a maior tranquilidade. Mas eu acho que tem que acabar o ano e acabar o campeonato. Não, essa é outra questão. Bom, seguinte, o que importa é a sua opinião também. Vai lá no site gazetesportiva.com, veja se vocês concordam com os nossos mestres ou não. Hora do nosso giro de reportagem, começando pelo Marcelo Bazejo, direto da Barra Funda, com as notícias do São Paulo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele, Celso, bem-vindo de volta, grande mestre Alberto Helena Júnior. Já estava com saudade de você, assim como também senti bastante saudade do Chico Lang. Bom, o São Paulo começou a sua rotina de trabalho em Cotia nesta quinta-feira. Ontem o elenco se dirigiu individualmente lá para o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, lá para o complexo das categorias de base do clube. Para evitar aglomerações, não foi utilizado um ônibus para levar todos os jogadores juntos e hoje o técnico Fernando Diniz já comandou 2 atividades. Os jogadores foram a campo na parte da manhã e à tarde voltaram a trabalhar, já se preparando para o reinício do Campeonato Paulista, marcado para o dia 22 de julho. Então agora o técnico Fernando Diniz e os jogadores correm contra o tempo para fazer os últimos ajustes e voltar a produzir, ou pelo menos tentar voltar a produzir aquele futebol que vinha satisfazendo a torcida. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tricolor, todos os detalhes desse início de pré-temporada lá em Cotia, tá certo? Devolvo para vocês aí no estúdio. Grande abraço, amigos. Valeu, Marcelo. Agora vamos para a minha Zona Leste. Jonas Campos está no Parque São Jorge com as novidades do Corinthians. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele. É isso, estamos ao vivo aqui da sua Zona Leste, em frente ao Parque São Jorge. Boa noite também a Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, com as notícias do Corinthians aqui do Parque São Jorge. Mas sabe o que tivemos hoje, no início da tarde? Entrevista coletiva no Corinthians, mas não presencial. Entrevista coletiva à moda pandemia, virtual com o goleiro Cássio, uma entrevista bastante interessante, uma experiência nova para nós jornalistas também, pudemos fazer perguntas, né? Tudo através de uma tela, mas uma entrevista coletiva bastante interessante do goleiro Cássio, que confirmou que foi um dos jogadores que sim contraiu a Covid-19. O Cássio falou sobre isso, falou sobre os 3 meses de salários atrasados no Corinthians e, claro, falou sobre o derby do próximo dia 22 de julho, data da retomada do Campeonato Paulista. Mas daqui a pouco eu volto com essas informações e antes, para entrar no clima do programa e até da nossa enquete relacionada a essa mudança de calendário, né? Copa do Brasil e Brasileirão terminando só no ano que vem, isso naturalmente afeta também o fim do ano dos jogadores brasileiros, que normalmente pegam dezembro e janeiro para descansar. Agora a rotina obviamente muda. O Cássio falou sobre isso e falou também sobre a volta do futebol aqui em São Paulo. Vamos ouvir o goleiro do Corinthians. Acho que nós não podemos ser egoístas. Eu acho que é um momento que todo mundo está abrindo mão de alguma coisa ou não digo sendo prejudicada, mas infelizmente nós vivemos um momento muito difícil, um momento onde todo mundo tem que passar dificuldade, e esse é o calendário. Não adianta nós ficarmos reclamando, lógico que você via na normalidade de jogar até dezembro, ter o mês de dezembro de férias, ou
ou um pouco de janeiro, mas nós tivemos 3 meses parados, vamos jogar, vamos tentar chegar entre os primeiros, buscar títulos, nos títulos que nos resta. Eu creio que todos os clubes do Brasil estão passando muita dificuldade por essa situação de não ter jogo, de não ter receita, de não voltar. Eu acho que uma hora a gente vai ter que começar. Eu não sei te falar exatamente se essa hora é exatamente o momento ou não. Beleza, chegou a vez do José Paz com o aperitivo do Noticiário Palmeirense ao vivo da Academia de Futebol. Boa noite, Zé. Boa noite, Mi. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um beijo enorme para o mestre Alberto Helena Júnior, seja bem-vindo de volta aqui no Palmeiras, na Academia de Futebol. O Palmeiras treinou hoje aqui nesta quinta-feira normalmente e o noticiário do Palmeiras, Mi, é um só, Dudu. Na minha segunda entrada a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa negociação do Dudu com o Aldo Halil lá do Catar, o clube lá do futebol asiático. E também, Mi, ontem a gente não conseguiu falar aqui por causa do tempo, mas o presidente, o Maurício Gagliotti, ele testou negativo para a Covid-19. A gente lembra que ele teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o Bolsonaro testou positivo para a doença, mas o Maurício Gagliotti não, está livre da Covid-19 do novo coronavírus. Tudo bem com o mandatário alviverde. Na minha segunda entrada tem mais do Dudu aqui no Gazeta Esportiva. Eu devolvo para você, minha amiga. Valeu, obrigada, Zé. Ô, mestre, se a gente fosse fazer um bolão antes do Fla-Flu de ontem, todo mundo, né, Celso, apostava em quem? No Flamengo, certo? Certo. Mas o Fluminense surpreendeu, levou o título da Taça Rio nos pênaltis e adiou a decisão do Campeonato Carioca. Após o empate por 1-1 no tempo regulamentar, com gols de Gilberto para o Fluminense e Pedro para o Flamengo, Muriel fechou a meta tricolor. Além de parar a cobrança de William Arão, o goleirão se consagrou com cobrança à meia altura do experiente Rafinha, 3-2 no placar final. Após a partida, o técnico Odair Hellmann dedicou a Taça Rio às vítimas da Covid-19 e, claro, à torcida do Flusão. Primeiro eu gostaria de oferecer esse título, né, a todos os familiares que perderam seus entes queridos para essa doença horrível. Oferecer depois aos nossos torcedores, a todos os tricolores. Eu acho que nós fizemos um jogo taticamente perfeito, uma organização defensiva impecável. Eu concordo com você, com o mestre, realmente o Flamengo era o grande favorito, todo mundo apostaria no Flamengo vencedor. Agora, a maioria da torcida estava com o Fluminense. Mas aí... E vou explicar, não, mestre, dos outros eu estava torcendo para o Fluminense. Assim, uma coisa é o futebol que foi apresentado pelo Flamengo, que marcou o ano passado, que foi fantástico, exuberante. Isso não... Agora, outra coisa é o comportamento da diretoria do Flamengo, que é um comportamento, assim, antipático. Como a grande maioria dos cartola brasileiros. E acaba maculando a imagem de um time que tinha tudo para ser queridíssimo pelo futebol que apresenta. Então tem uma empáfia tão grande e umas estratégias e manobras. Por exemplo, foi lá, ficou no presidente, fez lá o lobby, tudo, saiu uma medida provisória que autorizava ao mandante negociar os direitos de transmissão independentemente de contratos já assinados. E aí o que faz o Flamengo ontem? O mando era do Fluminense. Aí ele foi lá brigar na justiça para ele poder também negociar os direitos. Quer dizer, é de um oportunismo gritante que acaba afetando o time. Acaba afetando o time, gera uma antipatia no clube, que na verdade não deveria ser isento a isso, mas não é. Então o Flamengo está se tornando antipático por causa dos seus dirigentes. Jogou feio o Fluminense? Jogou na retranca? Jogou. Mas sabe, acabou sendo bom para baixar um pouquinho a bola. Não, concordo plenamente. Acho que o comportamento da diretoria é Claro. E é mais ou menos igual a de todos os outros. Não podemos esquecer que o André Sanches andou lá com o Lula para cima e para baixo, conseguiu o estádio e tal, e assim por diante. Agora, o time do Flamengo, que beleza, é gostoso ver jogar. Se jogar 10 vezes contra o Fluminense, vai ganhar 9. Ontem eu não consegui ver, por causa dessa confusão, eu não vi o jogo. Acho que nem veremos a final. Eu liguei lá no Flá TV e tinha lá um certo gritando, lá transmitindo o jogo e tal, a câmera não saía dele.
E eu não me toquei que o Flu. Era Flu TV. Era na Flu TV. E o nosso convidado de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, é o técnico Elano, da Inter de Limeira. Boa noite, Elano. Cadê o Elano no telão? Tá aqui o Elano. Muito obrigada por nos atender, Elano. Eu queria fazer a primeira pergunta, a seguinte: o que você achou da volta do Paulistão agora, no dia 22 de julho? Oi, Michele, tudo bem? A todos aí, né? Celso, bom falar com vocês. Já há algum tempo, né? Eu estou devendo uma visita para vocês. Eu confesso que eu estou feliz, assim, né? Pelo retorno. A gente sabe de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando dentro desse processo. Mas eu acho que é importante, né? Para todos, dentro dos protocolos, dentro de toda a regularidade que nós temos seguir, principalmente prezando o lado da saúde. Mas acho que aos poucos a gente vai retomando. Eu estou feliz porque eu vejo os atletas felizes. Então, assim, a gente procura fazer o melhor e a gente vai retomar aí da melhor forma possível. Pelo menos tentar, né? Desculpa te interromper, pode concluir, Lano. Não, esse retorno eu acho que é importante também na parte mental, né? Sim, sem dúvida. Dos atletas, para a gente seguir. E assim, lógico que a gente vai ter grandes prejuízos, né? Técnicos, físicos. Mas eu acho que pro lado mental é um momento importante para todos. Bom falar contigo, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Aliás, a minha pergunta, Elano, é justamente nesse sentido. A Inter, como os demais clubes menores de São Paulo, imagino que alguns contratos estavam para vencer em abril. Como é que você conseguiu equacionar isso? Perdeu muitos jogadores? E a questão física também. O time estava no embalo, né? Estava início de temporada, já estava mais ou menos ali na fase final da primeira fase do Campeonato Paulista. Tinha um ritmo, agora vai ter que começar tudo do zero. E como administrar tudo isso? Não é simples, né, Celso? Normalmente a gente tem uma pré-temporada para iniciar jogando. E praticamente agora ficamos quase 100 dias, os atletas, né? Sem atividade com bola. Então a gente tem retomado isso, a gente tem criado, né, alguns protocolos, até mesmo de treinamento. A gente tem treinado em grupos para a gente ter o detalhe bem certeiro em cada atleta. Situação de força, resistência, aí você tem que entrar com bola, tem que entrar com todo tipo de trabalho num momento curto, num momento muito rápido, né, para jogar. Então, assim, todo o tempo que eles estiverem em casa, eu tive o contato com eles. Eu perdi 2 jogadores até agora, do titular, que era o João Vitor, que acertou com o Atlético Goianiense, que é do Corinthians, estava emprestado, e o Tomás, que era do São Paulo, que foi para o Operário. Eu consegui manter o restante dos outros atletas. Então foi um momento positivo, assim, nesse ponto. Essa pandemia, ela é o Alberto Helena que está falando, você acha que deu para mudar alguma coisa na preparação física? Foi descoberta alguma nota diferente na preparação física, na preparação técnica, os coletivos e tal? Como é que você vê isso aí? Surgiu alguma novidade nesse pedaço? Alberto, um grande abraço também. Bom falar contigo. Assim, acho que não dá tempo de você fazer coisas maribolantes nesse período, né? Você tem que ter um cuidado com o atleta, mas você tem que entrar com o jogo, por exemplo. Para você tem que jogo pequenos, jogos grandes, que eu gosto também, para eu poder corrigir e eu estar mais próximo daquilo que eu venha fazer no jogo. Porque a situação agora ela é problemática para todos. Eu acho que só a questão do número de substituições, eu acho que não foi alterado, continua sendo 3. Acho que poderia ter mais um, né? Acho que seria importante, porque nesse processo, principalmente para a segurança, pela saúde dos atletas. Mas falando da preparação, assim, a primeira semana, a gente tenta trabalhar muito essa parte, equalizar essa parte de força,
equalizar um pouco da parte de resistência e entrar um pouco com bola. Para que você tem mais 11 dias para treinar e você vai ter que jogar, né? E depois disso também a gente tem, né, ou classificando ou campeonato do interior, a gente vai seguir. A propósito, como é que está Limeira? Está na fase amarela? Você vai poder jogar? São 2 partidas, uma é em Limeira, certo, Elano? Sim, tá no vermelho. Então você não vai poder jogar em Limeira. Já sabe onde você vai poder jogar? Se até lá não mudar? Não vai. Dificilmente vai mudar aqui. A gente já tá trabalhando já há 2 dias assim para a gente sair, né? A gente está tentando aí algumas situações para que a gente saia para treinar e também um estádio para a gente jogar. Que a gente vai precisar de compreensão, né, e do apoio, né, das pessoas, porque tem, além de não só a Inter, mas outros clubes também vão ter que sair, né? Então, assim, eu vou ter que sair para treinar e para jogar. Beleza, Elano. Muito obrigada, Elano, pela sua entrevista aqui no Gazeta Esportiva. Elano, técnico da Inter de Limeira, nosso querido Elano. E em breve a gente espera a sua visita aqui no Mesa Redonda, viu, meu querido? Um beijo grande para você. Tchau. Muito obrigado. Eu irei com o maior prazer. Elano. Obrigado, Elano sempre. que acabou de treinar a equipe. Terminou o treino e veio aqui já falar com a gente. Valeu, boa sorte com a Inter, hein? Tô torcendo. Valeu, agora... Tossi, pronto, todo mundo diz vai. Eu esqueço. Calma, eu tô longe de todo mundo. É que eu engasguei. Seu perdigoto é de mel, minha filha. É de mel. Ó, mestre, vamos fazer contato com o Marcelo Bazege, ele traz o noticiário São Paulino. Fala, Marcelão. Bom, não estou ouvindo nada que o Marcelo fala. Eu não sei se ele está falando, porque eu não vejo a boca dele se mexendo. Também não estava ouvindo. A gente não vê nem a boca dele, né? Não sei se ele está só fazendo mímica, mas daqui a pouquinho o Marcelo volta com mais informações pra gente. Agora sim, Marcelo Bazege, você está falando ou você está brincando de enganar a gente, Marcelão? Vem com as notícias do São Paulo. Agora sim, tivemos um pequeno problema técnico, mas ele já foi consertado. Bom, falando um pouquinho sobre esse início de pré-temporada do São Paulo em Cotia, São Paulo que vem trabalhando em 2 períodos, o elenco passou por uma nova bateria de exames na segunda-feira, todos testaram negativo, então todos liberados para começar essa concentração em Cotia, e concentração bastante intensa, porque o São Paulo vai trabalhar em 2 períodos nos próximos 2 dias, tanto na sexta quanto no sábado. O elenco tricolor trabalhará em 2 períodos, apenas no domingo voltará a ter uma rotina um pouquinho mais tranquila, apenas uma atividade marcada para a partir da manhã. São Paulo que deve ficar alojado lá no complexo das categorias de base entre 7 e 10 dias, ainda não há um prazo definido para a estadia tricolor. Fato é que enquanto eles permanecerem por lá, não haverá qualquer tipo de contato com o ambiente externo, proibida a visita de familiares ou de qualquer outro tipo de pessoa que não esteja concentrada com eles lá no CFA Laudo Natel. Bom, o São Paulo que vem se preparando intensamente para a retomada do Campeonato Paulista, que deve reiniciar no dia 22 de julho. O Campeonato Paulista, que é a competição que o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Lego, presidente do São Paulo, terá como última chance de se sagrar campeão como presidente do São Paulo, porque a CBF já anunciou tanto o Brasileiro quanto a Copa do Brasil terminam em 2021, quando o São Paulo já terá o seu novo presidente. Uma última informação, eu conversei agora à tarde com o staff do Antony para perguntar se já havia uma definição em relação a quando o jogador se apresentará ao Ajax, mas o staff me respondeu que não está nada definido ainda, ninguém sabe quando o Antony poderá viajar para Amsterdã para começar a se ambientar e a sua nova realidade ao clube europeu. Terá como parceiro David Neres, outra joia revelada pelo tricolor, tá certo? Bom, essas são as informações do São Paulo, eu vou ficando por aqui, passo a bola aí para vocês no estúdio, precisando é só chamar. Valeu, amigos, grande abraço a todos.
Beleza. Mestre, é bom o Antony ir para o Ajax? Você acha que ele faz um bom negócio? Não, para o Ajax é um bom negócio. Ele é o tipo de jogador que se adequa perfeitamente ao jeito de jogar do Ajax. Vídeo que aconteceu com o David Neres. Sim, claro. Né? O que eu acho é que o São Paulo perde, né? O São Paulo perde, sem dúvida nenhuma. Embora o Antony não tenha evoluído nesta última temporada como se esperava que o fizesse. Ele foi abdicando do drible, que é a sua maior virtude, e para tocar logo de primeiro, não sei o quê, essa coisa deve ser coisa de treinador. E eu acho que aí ele estagnou. Vamos ver se no Ajax ele estoura. São Paulo é o time mais prejudicado dentre os paulistas nesse período, nessa pandemia. Tá vendo? Porque ele vinha num crescendo. Embalando, né? É num crescendo, viu, gente? Não é numa crescente. É num crescendo. Num crescendo. Bom, Adoro as aulas. meu Deus E também não é empatar em 0-0, é por 0-0. Empatar, vencer. E sabe que eu me sinto lisonjeado? Porque tem um mestre, não é chamado de mestre por acaso, e ele acaba subscrevendo tudo aquilo que eu venho dizendo aqui. Você quer ser mestre também. O São Paulo foi o time mais prejudicado e vai ser muito difícil retomar um nível que estava quando parou o campeonato. Só tem um mestre, que é o Alberto Helena. Não, eu nem tenho essa pretensão de ser um mestre, eu sou um aprendiz perto do mestre. Olha, O Armando Nogueira ficava doente quando chamava ele de mestre. Mestre, me chame disso. E era o mestre. Olha, próxima parada, Parque São Jorge. Quer dizer que o Cássio está na lista dos 21 jogadores do Corinthians que foram contaminados pelo novo coronavírus. Jonas, dá para saber como que ele pegou esse vírus? Ele contou se ele tem alguma suspeita? Michele, suspeita nenhuma, viu? É um grande mistério, acho que para todo mundo que acaba contraindo o coronavírus, né? Mas o Cássio confirmou logo na primeira resposta da entrevista coletiva de hoje, como eu disse aqui na minha primeira entrada. Hoje o goleiro corintiano, capitão do time, concedeu uma entrevista coletiva virtual, né, à distância, uma experiência nova para nós jornalistas também, que faz parte desse novo normal. Mas logo na primeira resposta, o Cássio confirmou que foi um dos 8 jogadores do elenco que teve o vírus detectado de maneira ativa no corpo, né? E, claro, um dos 21 que teve contato com o vírus. 21 dos 28 jogadores corintianos tiveram contato com o novo coronavírus. Mas, para deixar claro, 8 desses jogadores do elenco tinham o vírus ativo no corpo no momento do exame realizado. O Cássio era um deles, precisou ficar em casa, cumprir quarentena e falou sobre essa experiência nada agradável. O goleiro corintiano contraiu a Covid-19. Eu peguei o corona, eu, minha filha, minha esposa, todas as pessoas que trabalham na minha casa e todas, graças a Deus, não tiveram sintomas e se recuperaram. Quando eu descobri que a gente fez o exame, que eu estava com o vírus, a minha filha e a minha esposa já estavam imunes. Então, tinha a babá que cuida da minha filha, já estava imune também. E eu e uma pessoa que trabalha na minha casa estávamos com o vírus, mas eu fiquei tranquilo porque eu não tive nenhum problema e não tive nenhum sintoma assim que mostrasse. Até eu confesso que eu fiquei mais surpreso e um pouco chateado, né? Porque eu queria voltar aos treinos, queria dar continuidade ao trabalho com meus companheiros e acabei ficando uns dias a mais, mas a gente acabou fazendo alguns treinos online para não ficar tão distante. Pois é, momento difícil aí, pessoal, né, vivido pelo goleiro Cássio. O capitão do time, obviamente, não escapou de perguntas difíceis relacionadas ao momento do Corinthians. E aí eu me refiro ao momento financeiro. Michele, Celso, Alberto Helena, todo mundo que nos acompanha, a situação do Corinthians é bastante complexa no âmbito financeiro. Já são 3 meses de salários atrasados. O Cássio falou sobre isso, foi até perguntado se há algum limite aí para os jogadores cobrarem a diretoria para que esses valores sejam acertados. O Cássio falou sobre isso com a liderança de sempre e até que com certa tranquilidade. Vamos ouvir mais uma vez o goleiro do Corinthians. O clube parado, está 3 meses, não entra receita
acho que assim, não adianta nós chegarmos aqui e ficar criticando o clube, até porque eu vou ser bem honesto com vocês, assim, lógico, você quer receber em dia, você não quer ser atrasado, e não é só no futebol, acho que é em todas as profissões, mas assim, eu estou na minha 9ª temporada aqui no Corinthians, nunca aconteceu de eu estar um mês atrasado o salário sempre foi pago certinho, infelizmente aconteceu essa situação de estarmos com os salários atrasados. Temos conversado sim com a diretoria, ele nos passou algumas situações, algumas coisas que podem acontecer, eles estão trabalhando forte para tentar o mais rápido possível voltar à normalidade e não ter esses atrasos, até porque nunca aconteceu, não adianta, o pessoal sempre foi certinho com a gente e chegar agora no momento que o clube está sofrendo, está com alguns problemas, nós chegar aqui e começar a falar mal. Acho que não é assim, acho que nós temos que nos ajudar. Muito bem. Mestre, primeiro que o mestre comentou uma coisa enquanto o Cássio falava, nós estamos imunes, tal. Primeiro que, sim, eles podem estar imunes por enquanto, mas ninguém tem certeza que a doença deixa a outra pessoa que pegou imune. Então, vamos supor, se o Celso pega a Covid, depois de 3 meses, talvez ele possa pegar de novo. Então, os médicos não sabem quanto tempo dura a imunidade e se existe a imunidade. Isso é importante deixar sempre bem esclarecido. Tanto já existe até casos de reincidência, só se há dúvida se realmente o vírus tinha sido eliminado ou não. Totalmente, né? Muita coisa a gente vai descobrir ainda. Fora o fato de que o vírus também vai se transformando. Sim. E vai virando Nem me fala. Essa é a minha preocupação. Essa postura do Cássio, eu sinceramente acho que nem esperava algo diferente. Ele é o líder do grupo. E quando ele mostra compreensão com o Corinthians, quando você tem 3 meses de salários atrasados, até pelas circunstâncias, né? São 4 meses que o futebol está parado. Não tem público, receita, não tem público, perdeu o patrocinador. Exato. Então, há de você ter um pouco de paciência mesmo agora com a retomada, né? Diferentemente de outros clubes, o Corinthians ainda pode, alguns jogadores do Corinthians podem se dar o luxo, né? Claro que tem um padrão de vida já estabelecido, esse dinheiro faz falta, mas essa compreensão eu acho que ela é bem-vinda. Todos os clubes, a maioria deles está reduzindo o salário e tal coisa. No caso, o Corinthians reduziu e não pagou. Acontece o seguinte, isso aí é fruto realmente da incompetência dos nossos dirigentes, que não conseguem estabelecer um calendário que seja funcional, racional e que permita que eles faturem. É inadmissível que um clube como o Corinthians, com a segunda maior torcida do Brasil, com o estádio que possui, entende? Sabendo, claro, também que o estádio é uma das razões da grande dificuldade financeira do clube, mas que com isso tudo não consiga patrocínios à altura desse número de gente que cerca o clube do coração. Olha, é uma coisa inadmissível até agora não ter um name right nesse estádio. É verdade. É um dos maiores estádios do mundo. E é bonito e não tem name right. Olha, mas e o Corinthians, ele volta enfrentando o Palmeiras? O Jonas vai falar um pouquinho sobre esse derby, né, Jonas? Michele, não é moleza não, viu? O Campeonato Paulista volta, primeiro jogo do Corinthians contra ninguém mais, ninguém menos do que o rival Palmeiras, na Arena de Itaquera, dia 22 de julho. E eu tive a oportunidade de perguntar para o Cássio. E aí, Cássio, é melhor ou é pior retomar as atividades depois de mais de 100 dias parados com um jogo desse tamanho, o clássico contra o Palmeiras? Olha só o que ele respondeu. Honestamente, depois de mais de 100 dias parados, o que vier, vamos se abraçar e vamos juntos. Não tem muito o que escolher. Acho que nesse momento, assim, é a situação que a gente está vivendo, não tem muito o que escolher, clássico, não, lógico, nós temos que nos preparar bem. Nós sabemos que é um adversário bem difícil, mas nós temos que nos preparar, nos dedicarmos bem para fazer um grande jogo. Lógico, é um clássico, é um jogo diferente, mas vamos nos preparar bem, estar bem preparado, bem concentrado, que é muito importante a gente começar bem para dar sequência no restante dos jogos. Bom, Corinthians e Palmeiras, convenhamos, se
parada foi horrível para o São Paulo, para o Corinthians veio a calhar. Não, é verdade. Que o Corinthians ia pegar o Palmeiras, mas estava numa situação mas tão... Uma draga. Degradante. Degradante é a melhor palavra. Eu ia falar calamitosa, mas degradante, calamitosa. Tava um fervor aquilo ali. Agora, com os ânimos serenados, todo mundo começando do zero, Corinthians não tem nada a perder. Pra ver se os jogadores vão ter fôlego, né? Depois todo mundo ficou doente aí, né? E o José Paes está na Academia de Futebol do Palmeiras e não aguenta mais responder a seguinte pergunta. Cadê o José Paes? O Dudu já foi, Zé? Tô aqui, Michele, tô aqui, o Dudu ainda não foi não, ele ainda é jogador do Palmeiras, mas pelas informações que a gente tem, ele vai ser sim jogador do Al Duhail lá do Catar. E por que essa negociação tá tão emperrada, Mi? Porque o clube lá do futebol asiático não tem pressa para solucionar esse caso. Por quê? Porque eles só podem registrar jogadores que estão vindo do exterior no mês que vem. Então, tudo está sendo tratado com muita calma, com muita tranquilidade. Por parte do Palmeiras, é a mesma situação. O Palmeiras vai se cercando aí de todas as brechas jurídicas que podem haver nesse contrato do Dudu lá com o Al Duhail, para que nada dê errado tanto para o Palmeiras como para o Dudu e até para o clube lá do Catar. O Palmeiras vê essa negociação com bons olhos por dois motivos, Mi. Primeiro, vai abrir espaço para os meninos da base, principalmente para o Gabriel Veron, jogador de 17 anos, considerado uma joia do Palmeiras. Ele fez 9 jogos nesse ano, então ele vai ganhar mais chances de ser titular. E também um alívio na folha salarial do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem um grande patrocínio, mas sofreu muito por causa da pandemia, como todos os outros clubes do Brasil e até mesmo do mundo. Então, teria um alívio aí na folha salarial do Palmeiras. Folha salarial essa que foi reduzida em 25% nos meses de maio, junho e julho, num acordo da diretoria com os jogadores, com o staff técnico e também com alguns diretores como o Anderson Barros e o Cícero Souza. Essas são as informações do Palmeiras hoje, Mi. Bem rapidinho, eu devolvo para você, porque eu sei que o nosso tempo está um pouquinho estourado hoje, né? Valeu, Zé. Muito obrigada. Agora eu pergunto para o mestre, Celcinho, só para eu deixar o mestre falar sobre o Dudu, né? Porque eu queria saber o que o senhor acha. Dudu deve ir, vai fazer muita falta para o Palmeiras ou deveria tentar manter o Dudu aqui ainda? Vai fazer uma falta danada. Ele foi o principal jogador do Palmeiras nos últimos anos, que foram os melhores do Palmeiras recentemente. E um jogador que faz tudo em campo, ele arma o jogo por dentro, ele abre pela ponta, ele puxa os contra-ataques, faz gol. Mas se você é o dirigente, se você fosse lá, o dono do Palmeiras... Eu desconfio que a questão não se trata... É o Dudu que está querendo sair. Se o jogador quer, tem que deixar aí, né? Aí não tem jeito. Mas podia, pelo menos, tentar uma oferta melhor, né? Porque eu acho que 7 milhões... Na verdade, seriam 14 milhões na venda completa. Mas seriam 7 milhões agora e 7 milhões se o time lá do Catar resolver ficar. De euros. Agora, eu acho que para o Palmeiras é ele que quer ir embora. Então deixa. Porque por causa dessa confusão, principalmente por causa dessa confusão conjugal dele aí, que ele sabe que vai ser muito hostilizado e tal, então está querendo se mandar. Ele já queria ter ido para a China. Entre China e Catar, para onde você iria, Celso? Que difícil, hein? Eu iria para a China. Eu iria para o Catar, Deus me livre. China tem coronavírus, ô. Então, aqui tem coronavírus. O Catar não tem coronavírus? Aqui tem coronavírus, muito mais do que a China. Só São Paulo já tem. Mas tá vindo uma de porco agora da China. Vamos focar aqui no que interessa. O derby. Não fui eu, você que me confunde. O derby. Fala do derby, Celso. Corinthians e Palmeiras tem toda aquela pimenta. Sabe, tem todo um tempero especial. E Corinthians e Palmeiras... Que dia vai ser o jogo? Deve ser no dia 22 de julho, né? Ainda não tem data, mas... Porque falam que começa dia 22. Começa dia 22, então Corinthians e Palmeiras devem marcar o reinício do campeonato, até para ter toda uma promoção. Para ter... Aquele Corinthians e Palmeiras em março, ali para o dia 20 seria o jogo, era um Corinthians efervescente, era um Palmeiras bem no campeonato, mas também correndo o risco. Se o Palmeiras perdesse o jogo para o Corinthians, poderia ser superado pelo Novo Horizontino e ficar até fora da fase de classificação. Mas o Dudu não joga agora? Não, deve jogar. Joga? Deve jogar. Não sei, enquanto ele não assinar contrato com o time... Vai que torce o pé. Catar.
Bom, enfim. Halal, Halil, Rahu. Não, o nome é assim. Quem nasce no Catar é Qatari. É isso, não, mas o nome né? do time é Al-Halil. Não. Ele está falando de quem nasce no Catar é Qatari. Enfim. É Atari. Qatari. O jogo. Então, como o Dudu ainda não fechou, deve jogar. Agora, acho que o ambiente é totalmente diferente do que a gente vê em março. É de reinício, é de retomada, o astral é outro. Para o Corinthians caiu feito uma luva. E na história tem isso. Lembra 1979, né? Corinthians e Palmeiras do Tele Santana? Palmeiras voando, aí o Matheus fez de tudo, parou o campeonato, foi retomado depois, o que deu? Corinthians. Então você acha que vai dar Corinthians, viu, mestre? Acha que vai dar o quê? Foi a segunda vez que aconteceu isso com o Corinthians e Palmeiras. Outro que o Corinthians foi campeão. Com o gol do Luizinho. Vai dar Corinthians então, mestre? Nesse jogo? Você acha que vai dar Corinthians? Não sei se vai dar. Tá bom. Mas está melhor. E se tiver o jogo, ele vai ganhar mais uma componente. Né? Enquete, a gente perguntou se o Brasil poderia aproveitar aí para mudar o calendário e a maioria adaptar. Diz que sim. A galera deu que sim, 68% dos votos adaptar o calendário europeu, desde que termine em dezembro, tá certo? A gente termina por aqui o programa homenageando Jack White, guitarrista, vocalista da banda White Stripes, que está completando hoje 43 anos. Felicidades para ele. Use máscara!